Rafael Cortez, cientista político, nosso convidado dessa edição do CNN Prime Time. Rafael, independentemente aqui da estratégia adotada por Bolsonaro, vamos falar do aspecto político, dá para reverter o prejuízo do ex-presidente? No curto prazo, não, né? Me parece que, enfim, é mais um episódio, não é o único, né? Mas, de alguma maneira, o mandato do ex-presidente Bolsonaro não se encerrou, né? Ele ainda continua e a gente continua repercutindo uma série de episódios, seja em relação ao seu governo, seja o seu comportamento, uma vez que ele deixou o Planalto e agora, inclusive, já não está nem aqui no Brasil. Mas mesmo a distância geográfica não diminui o peso do ex-presidente no debate público e, fundamentalmente, por meio de agenda negativa. Então, me parece que esse certo desgaste se mantém. A gente estava vendo as pesquisas em relação ao presidente Lula. Acho que uma parte que alimenta esse capital político inicial do presidente é justamente o fato de ser oposição, de estar substituindo o ex-presidente Bolsonaro. Agora, muito embora essa situação jurídica ainda vai se desdobrar e tem um momento muito ruim de fraqueza política do ex-presidente Bolsonaro, me parece que ele não é uma carta fora do baralho pensando um pouco mais à frente, né? Nesse horizonte, por exemplo, no próximo ciclo eleitoral. O bolsonarismo, acho que é uma força muito importante, tem raízes sociais e que não vai, mesmo com toda essa agenda negativa, me parece perder esse fôlego. Então, a gente, quando pensar política brasileira, ainda precisa pensar no bolsonarismo, entendendo ali um movimento conservador com muita força e liderado pela figura do ex-presidente. Acho que isso continua ainda com relevância para a gente pensar a política nacional, mesmo com toda essa agenda negativa. E Michele Bolsonaro, Rafael, inclusive ela que foi aos Estados Unidos visitar o marido, o escândalo das joias, tem potencial para alterar os planos políticos dela? Também, acho que é mais uma dificuldade, né, de sair um pouco, entre aspas, da sombra, né, de sair, ganhar vida política mais ampla do que simplesmente ser a ex-primeira-dama e, eventualmente, ou se preparar para disputar um cargo, enfim, ter uma influência no próprio partido. Essa é uma tarefa que não é fácil, né, e que já enfrenta aí de saída uma dificuldade bem importante. Então, acho que também é algo para a gente pensar e analisar esse processo. Porque, no fundo, Carol, nós estamos tratando aqui, diante de alguma insegurança jurídica, com os próprios direitos políticos do ex-presidente Bolsonaro, ainda, inclusive, há um processo que pode ser julgado, que eventualmente pode trazer a cassação dos direitos políticos do ex-presidente. Então, diante desse cenário, tem uma pergunta que a gente já discutiu aqui na CNN várias vezes, e ela se renova, né? Quem é que vai ser o herdeiro desse capital político, que me parece ser muito importante. Então, nesse momento, é um momento de tentativa e erro. Está todo mundo se movimentando. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, trouxe a figura da Michele e me parece que é sob essa ótica que a gente tem que olhar para esse caso. E, nesse caso, a ex-primeira-dama também tem uma dificuldade política a partir do episódio. Rafael Cortez, até já. Rafael.